quais são as áreas de estudo dentro da teologia? E o que estuda cada uma dessas áreas? Por qual livro eu devo começar para estudar em cada uma dessas áreas da teologia? Se essas são as suas dúvidas, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma explicação simples de cada uma das áreas que compõem a teologia e indicar alguns livros para você começar a sua jornada. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, e ativar as suas notificações para que você não perca nenhum vídeo, porque esse canal tem como propósito justamente ajudar você que quer começar a sua jornada teológica, que quer começar a estudar a teologia e estudar a palavra de Deus mais a fundo e não sabe muito bem por onde começar, qual direção seguir. Esse canal quer ter uma via, um canal aberto justamente para poder te ajudar a dar dicas, indicação de livros, uma orientação mesmo para você começar seus estudos teológicos e bíblicos. Então, recapitulando o último vídeo que nós falamos sobre o que é teologia, nós vimos que a teologia é o estudo sobre Deus o Deus cristão que se revela a nós em seu agir através da história e registrado de forma inspirada nas Escrituras Sagradas, e que ao se revelar a nós também ilumina a nossa mente para compreendermos a sua revelação, mesmo tendo uma mente limitada, um entendimento limitado e também muitas vezes obscurecido pelo pecado. Deus, ele tem o desejo de se revelar e ele quebra toda barreira para que nós possamos compreendê-lo, para que nós possamos, mesmo que de forma incompleta, acessar quem ele é, conhecê-lo e se relacionar com ele. Então a teologia tem a ver com isso, com essa revelação, essa autorrevelação de Deus. Mas quando Deus se revela a nós, e nós o conhecemos, nós procuramos organizar aquilo que sabemos sobre Deus através das Escrituras de uma forma coerente, lógica, sistemática, e a isso se dá o nome de teologia. Mas dentro dessa grande área da teologia, nós temos pelo menos umas 6 áreas, umas 6 divisões dentro da área da teologia. A primeira área da teologia é a teologia exegética, que procura focar, dar ênfase à interpretação de cada texto bíblico. Procura fazer a exegese de cada um texto bíblico, levando em conta o seu contexto antigo, seu contexto histórico, seu contexto cultural, seu contexto literário, e também levar em conta a estrutura gramatical, sintática da língua original em que o texto foi escrito. No caso do Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita, a Bíblia hebraica, em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, na teologia exegética, o foco é a interpretação desses textos bíblicos. É claro que os livros que eu vou indicar agora, por exemplo, não estão exatamente na área da exegese, porque o seu foco não está na investigação, na análise das línguas originais. Mas são livros de hermenêutica que podem ser situados também dentro dessa grande área e são úteis para você que quer começar nesse universo da interpretação bíblica. O primeiro livro é esse, o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, que apresenta como interpretar cada um dos gêneros literários da Bíblia. Então a Bíblia é composta por diversos gêneros literários, e como nós devemos compreender, interpretar e extrair o significado de cada um desses gêneros. Esse livro te dá um panorama sobre isso. Um outro livro que eu posso indicar é o Vivendo na Palavra, um livro do Howard Hendricks e do William Hendricks, que apresenta o método de estudo bíblico indutivo, da observação, interpretação e aplicação. E é muito bom para você que quer começar a aprender e a estudar a Bíblia com profundidade. A segunda área da teologia é a teologia bíblica. E a teologia bíblica procura compreender a teologia de cada autor bíblico. Por exemplo, a teologia do apóstolo Paulo, a teologia joanina, a teologia do profeta Isaías, e por aí vai. Compreender como cada um dos autores bíblicos e os seus corpos literários expressam as verdades acerca de Deus, acerca de Cristo Jesus, da salvação, do povo de Deus, enfim. Mas também dentro da teologia bíblica também tem um estudo sobre a revelação progressiva de Deus ao longo da história narrada pela Escritura. Então, como que essa grande história apresenta uma revelação em desenvolvimento acerca de Deus.
E especificamente sobre essa parte da teologia bíblica, eu tenho duas indicações de livros, que é o primeiro, O Drama das Escrituras, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, e o livro O Deus Presente, do D.A. Carson. Esses dois livros, de formas diferentes, procuram apresentar a grande história narrada pela Escritura e a revelação de Deus ao longo da Escritura e ao longo dos gêneros literários presentes na Escritura, de uma forma clara, didática, simples, boa para você fazer inclusive estudos bíblicos em pequenos grupos, em células, ou até mesmo numa escola bíblica dominical. A terceira área da teologia seria a teologia sistemática. E na teologia sistemática, o sistemático vai procurar, o teólogo sistemático vai procurar os dados bíblicos presentes na Escritura e vai organizar, vai sistematizar em temas de uma forma lógica, coerente, observando o desenvolvimento da doutrina cristã ao longo da história, a fim de compreender como esses diversos temas são apresentados pela palavra de Deus e podem ser compreendidos por nós hoje. Então, por exemplo, a cristologia é uma área da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Então, um teólogo sistemático vai observar nas Escrituras o que a Bíblia ensina sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, mas também observar a história do desenvolvimento da teologia, da cristologia, da doutrina sobre Cristo, e procurar organizar isso de forma coerente, de forma lógica, de forma sistemática. Uma indicação de livros sobre teologia sistemática é o mesmo livro que eu indiquei na semana passada, no último vídeo, né? Se você ainda não assistiu, volta lá para você assistir assim que acabar esse vídeo, em que nós damos uma definição de teologia, e um dos livros que eu indico é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath. E nesse livro vai dar uma boa introdução da teologia sistemática com suas principais áreas. E uma outra forma de você se aprofundar no seu estudo teológico, ou melhor, para você iniciar, na verdade, é você estudar as confissões de fé da sua própria denominação ou da sua tradição teológica. Por exemplo, se você é um reformado, você tem as confissões de fé de Westminster. Se você é assembleiano, como eu, você vai ter a confissão de fé das Assembleias de Deus. E por aí vai. Até igrejas independentes têm confissões de fé, que são declarações das suas doutrinas principais. Então, eu te recomendo começar por aí, estudando a confissão de fé da sua própria denominação ou tradição teológica. Em quarto lugar, a teologia histórica. Na teologia histórica, você procura estudar a história do cristianismo, da igreja cristã, mas também a história do desenvolvimento das doutrinas cristãs. Como que cada uma das doutrinas e da teologia foram desenvolvidas ao longo dos séculos. E um bom livro para você começar é o livro História do Cristianismo ao Alcance de Todos, do Bruce Shelley. Esse livro é um bom livro para você começar os seus estudos sobre história do cristianismo, porque ele apresenta de uma forma, uma leitura muito fluida, quase que como um romance, os principais acontecimentos da história cristã. Quinto lugar, a teologia filosófica. A teologia filosófica procura estudar a interação entre filosofia e teologia. E essa interação se dá de mão dupla, né? Tanto as correntes filosóficas que influenciam a teologia, como a teologia que dá contribuições para principais temas filosóficos. E os dois livros que eu gostaria de indicar dentro da área da teologia filosófica seriam dois livros do Tim Keller, do Timothy Keller, que é A Fé na Era do Ceticismo e O Deus na Era Secular. A Fé na Era do Ceticismo é um livro que apresenta de forma introdutória alguns temas da apologética, da defesa da fé. Temas, por exemplo, como a questão do problema do mal, ou então da defesa da existência de Deus. São temas, melhor dizendo, de interseção entre filosofia e teologia. E o outro livro, Deus na Era Secular, é um livro em que Tim Keller procura observar os dilemas principais da nossa era pós-moderna, ou hipermoderna, ou moderna tardia, o conceito que você queira dar, o nome que você queira dar, né, ao tempo que nós vivemos hoje, e procura enxergar e refletir sobre o papel da religião, da crença em Deus e da espiritualidade em um tempo como o nosso. Será que a fé
tem espaço no ambiente público, ela pode ser cultivada de forma pública ou somente para o âmbito privado? Será que implicações ou que confronto será que tem a fé cristã com uma sociedade individualista voltada somente para o self, em que a nossa identidade, por exemplo, é formada pelos nossos próprios desejos? Qual que é a relação entre a fé cristã e cada um desses temas? Então é isso que o Tim Keller vai observar, vai refletir a partir desse livro. E por fim, a teologia prática ou teologia pastoral, que procura aplicar tudo aquilo que a teologia estuda na vida prática cristã. Essa vida prática, em primeiro lugar, no aspecto pessoal, por exemplo, a espiritualidade cristã, que procura estudar sobre as disciplinas cristãs, as disciplinas espirituais, melhor dizendo, sobre a busca de uma comunhão com Deus, uma espiritualidade com Deus. E uma indicação de livro nessa área seria do Richard Foster, que é a Celebração da Disciplina, onde ele apresenta as disciplinas espirituais como jejum, oração, meditação, estudos, simplicidade, solitude, por aí vai, serviço, né? E na área comunitária, no aspecto comunitário, a teologia prática procura meditar sobre o serviço cristão, sobre o ministério cristão, sobre a vida em comunidade, como igreja, e como o líder eclesiástico deve servir a igreja com integridade, com fidelidade, e aborda os vários aspectos do serviço do ministério cristão, como pregação, enfim, e outras áreas, né? É o caso, por exemplo, de um livro que eu gostaria de indicar, que é o do Eugene Peterson, O Pastor Segundo Deus. Esse livro vai abordar principalmente o coração do pastor, não as atividades que ele exerce, não o ministério que ele exerce, mas principalmente o coração, que é o fundamento, o sustento desse ministério. Na verdade, não o coração em si, mas quando esse coração está devotado a Deus, está submisso à vontade de Deus e buscando comunhão com Deus. Então, nesse livro ele vai abordar alguns pilares para a espiritualidade do pastor, para a vida do pastor, e que se tornarão também pilares para o seu ministério. Essas são as 6 áreas da teologia: teologia exegética, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia filosófica e teologia prática ou pastoral. Se você compreendeu essa definição, se ela foi boa para você, essas divisões, essas áreas da teologia, se você conseguiu compreender melhor e se isso te ajudou, eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo com alguém que também quer começar a sua jornada teológica, e deixar aqui nos comentários qual dessas áreas você quer mais estudar, se aprofundar, porque eu posso criar um vídeo mais à frente, postar algum vídeo mais à frente de algumas dicas ou indicações de livros para você continuar a sua jornada nessa área especificamente. No mais, meu muito obrigado por você ter assistido até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.